O texto da pregação de hoje é Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Deu algum problema na minha projeção, ele não está ali. Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui, o texto bíblico de hoje. O capítulo 5 até o 7 de Mateus é a parte da Bíblia que a gente chama de Sermão do Monte. O Sermão do Monte de Jesus. E ele tem esse nome porque diz ali, que Jesus subiu ao monte, se assentou, então ele passou a ensinar as multidões. Muita gente vai dizer que os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte são os mais valiosos ensinamentos que Jesus nos deixou. No capítulo anterior, no finalzinho ali, a gente vê que muitas pessoas seguiam a Jesus de diferentes lugares, de diferentes regiões, uma multidão muito grande. E a primeira coisa que o nosso texto diz é que Jesus vê as multidões. E por que isso estaria dito aqui? Obviamente Jesus estava vendo que tinha uma multidão ao redor dele. Para que dizer uma coisa tão óbvia? Mas aqui não é simplesmente que Jesus viu com os olhos aquela multidão, mas esse ver aqui de Jesus é algo muito mais especial. É um sentido mais profundo de ver. Jesus vê aquela multidão com os olhos do coração. Jesus enxerga verdadeiramente aquela multidão. E ele tem compaixão daquele povo todo. E por isso ele resolve ensinar a eles as maravilhas do reino de Deus. E o conteúdo do Sermão do Monte é a respeito do reino de Deus. Mas, antes de começar a ensinar, Jesus ele age de uma forma muito esperta, muito inteligente. Ele não tinha a facilidade que nós temos hoje de ter um microfone na mão e ter caixas de som que amplificam o volume. Ele sobe num monte, num lugar estratégico para que a sua voz possa ser projetada, para que toda aquela multidão ouça, para que toda aquela multidão possa aprender o que Jesus tem para dizer. E Jesus começa a ensinar. Mas as palavras de Jesus, elas não fazem sentido, aparentemente. As palavras de Jesus, elas parecem que estão invertidas. Como assim? Bem-aventurados os que choram.
Bem-aventurados significa felizes, né? Que tem boa aventura, que tem alegria, que tem felicidade na vida. Jesus está falando a respeito da felicidade. Que lógica é essa? Felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede, felizes os que sofrem perseguição. As palavras de Jesus parecem não fazer sentido. Se a gente lê isso aqui, sem olhar o contexto, e sem entender o reino de Deus, de fato não faz sentido. Parece muito mais masoquismo isso aqui. Masoquismo é gostar de sofrer, né? Ter prazer no sofrimento. Mas não é masoquismo que Jesus está ensinando aqui. Jesus ele está ensinando a verdadeira felicidade. Ele está ensinando a respeito da verdadeira felicidade. E o que é felicidade? Senão aquilo que todo ser humano procura. Todo ser humano procura ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E uma das grandes promessas do nosso mundo é que a gente pode alcançar a felicidade. Só que a realidade é que a procura humana pela felicidade, aquela felicidade que se busca hoje em dia, é uma felicidade que segue uma lógica bem diferente do que a felicidade que Jesus está ensinando. Se a gente olhar para a nossa sociedade, para o nosso mundo hoje, as pessoas falam muito em felicidade, mas não sabem mais aonde encontrar a felicidade. Buscam, procuram em tudo que é lugar, de tudo que é jeito, mas as pessoas estão cada vez mais tristes e cada vez mais desesperadas. E esse desespero e essa tristeza levam as pessoas cada vez mais a procurar a felicidade. Cada vez mais a buscar dessa felicidade, que todo mundo diz que é tão boa, mas que cada vez menos gente sabe aonde está e cada vez menos gente sabe aonde encontrar. E nessa procura pela felicidade, o mais próximo dela que as pessoas muitas vezes conseguem chegar é o prazer. Encontrar prazer. O problema é que prazer não é felicidade. Prazer não traz felicidade. O prazer é um anestésico para a tristeza. Sentir prazer é uma forma de diminuir a tristeza que existe dentro de nós. Mas não traz felicidade. Pelo contrário, o prazer é viciante. E por ser viciante, uma vez que se busca o prazer, se vicia no prazer, se quer cada vez mais prazer. Ele causa dependência. E a dependência significa a perda da liberdade. E as pessoas buscam o prazer nos mais diversos lugares, tentando encontrar felicidade. A ideia, a ilusão que existe, é que se eu encontrar prazer o suficiente, se eu suprir completamente a minha necessidade de prazer, então eu vou ser feliz. Mas quanto mais prazer se conquista, mais prazer se quer, porque o prazer vicia, ele causa dependência, e o prazer ele é momentâneo também, ele é muito passageiro. Por exemplo, uma forma de buscar prazer é o consumismo. Comprar coisas, consumir coisas, coisas desnecessárias, coisas supérfluas, mas que quando eu compro, me trazem prazer. Só que o prazer do consumismo, ele acaba muito rápido. Quando você finalmente compra aquilo que deseja, passa um pouco de tempo e você não deseja mais aquilo que você comprou. Você passa a desejar outra coisa. E você precisa então repetir o ciclo.
buscar mais prazer. Outros prazeres funcionam de forma muito semelhante, como, por exemplo, a comida ou a bebida. A gente precisa consumir, sentir prazer, daí o prazer passa, vem a fome e a gente precisa comer de novo. Ou então as drogas que dão uma descarga de prazer no corpo, de forma química, mas são completamente viciantes, causam uma dependência extrema, e a pessoa não consegue mais viver sem elas, às custas da sua própria saúde, da sua integridade física. E por aí vai a lista: o sexo, os jogos, a busca por adrenalina, tantas coisas que viciam, que causam prazer momentâneo, mas que a longo prazo não nos trazem nada, apenas o desejo de sentir de novo aquele mesmo prazer. Não me entendam errado, o prazer em si não é pecado. Não é pecado sentir prazer. O prazer foi criado por Deus. Mas a forma pela qual nós buscamos o prazer, ela pode ser pecaminosa. A forma que nós buscamos o prazer, principalmente quando é desenfreada ou fora da vontade de Deus, é pecado. Nós podemos sentir prazer. A Bíblia fala de prazer. Vai falar do prazer de estar na casa de Deus, como nós cantamos: meu prazer é estar na casa de Deus. Mas o prazer, ele deve ser buscado dentro da vontade de Deus, e não para suprir uma falta, não para suprir a procura por felicidade. As bem-aventuranças que Jesus traz, elas nos mostram que a felicidade, ela não está em suprir algo dentro de nós. A felicidade não é uma busca egoísta. Em nenhum momento Jesus diz aqui: felizes são os que fazem isso para si mesmos, que fazem algo para si mesmos. A felicidade não está em suprir algo dentro de nós. Isso é porque a felicidade, ela está fora de nós. Por exemplo, se a gente olha a bem-aventurança do versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, o que é ser misericordioso? É agir com o coração para o próximo. É ver a miséria do próximo e ajudar a ele. E Jesus diz que quem é misericordioso para com o próximo é feliz. Percebem? A felicidade não é suprir uma necessidade nossa, é suprir uma necessidade da outra pessoa. Mas vai além de apenas isso. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança não tem nada a ver com pobreza financeira, não tem nada a ver com dinheiro, esse pobres em espírito. Ser pobre em espírito significa reconhecer que eu dependo de Deus. Reconhecer que eu por mim mesmo não tenho condições de me salvar, mas eu dependo de Deus. Eu dependo do meu Criador. Eu dependo do meu Salvador, do meu Redentor. Bem-aventurados são aqueles que dependem de Deus. Percebem? Felizes são aqueles que estão nas mãos do Senhor, naqueles que estão nas mãos de Deus. E daí a gente consegue entender as outras bem-aventuranças, porque essa é a primeira e a principal de todas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados por Deus.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados por Deus. Todas as bem-aventuranças, elas estão no âmbito do nosso relacionamento ou com Deus ou com o próximo. Encontrar a felicidade significa se perder a si mesmo e se achar em Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Quem procura a felicidade jamais encontra. Agora, quem procura Deus e faz a sua vontade, esse recebe a felicidade. As bem-aventuranças, elas não são qualidades naturais do ser humano. Você não pode escolher ser dessa forma. Porque é tudo o contrário do que a gente imagina. Ninguém por natureza é feliz sofrendo. Ninguém por natureza é feliz tendo fome e sede de justiça. Ninguém por natureza é feliz chorando. Mas lá no versículo 11, tem uma expressão que também nos ajuda a entender tudo isso. O versículo 11 diz: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, diz Jesus. Ou seja, nós somos felizes se nós sofremos, se nós suportamos, se nós choramos, se nós somos perseguidos, se nós sofremos insultos por causa de Jesus. Não porque o sofrimento é bom, nós não somos masoquistas. Não é porque a lógica não faz sentido, mas é por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. As bem-aventuranças, elas não resultam em felicidade por elas mesmas. Não é assim que se eu chorar, eu sou feliz. Mas se eu chorar por causa do reino de Deus, se eu chorar por causa de Jesus, Ele vai me consolar. E daí sim eu sou feliz. Por causa de Jesus, por causa do seu nome, por causa do Evangelho, por causa da promessa de Cristo. E que alegria é essa? Que felicidade é essa? É uma felicidade que não é desse mundo, não é daqui, é do reino dos céus. A nossa recompensa, ela pode não estar nesse mundo. Pode ser que a gente passe por esses sofrimentos que esse texto fala, nessa vida, e a gente nunca encontre nessa vida a felicidade. A felicidade do jeito que o mundo quer, do jeito que o mundo deseja. Mas a gente encontra em Jesus a felicidade. E a gente tem a promessa da recompensa nos céus, que será a maior felicidade, que a gente não consegue nem imaginar. Não é uma alegria ilusória, não é uma alegria enganadora. Também não se trata de um consolo barato para aquelas pessoas que estão sofrendo. Mas esse texto é uma promessa muito real. Uma promessa de uma recompensa celestial. Uma recompensa para aqueles que suportarem os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Por causa da fé em Jesus Cristo e por causa do servir ao Senhor Jesus Cristo com a sua vida. Muitas vezes, servir a Jesus pode resultar em perseguição, em insulto, pode resultar em ter fome e sede de justiça, em lágrimas de choro. Mas Deus está nos consolando,
Deus, Ele nos consola e nos dá alegria com a promessa da vida eterna, não apenas vida eterna, mas com alegria eterna, com recompensa eterna, com uma recompensa nos céus. Que nós possamos buscar a alegria no nosso Senhor, buscar a alegria fora de nós, não nos prazeres ilusórios desse mundo, mas na palavra do Senhor, na sua vontade, fazendo aquilo que Ele nos ensina a fazer, fazendo para Ele e fazendo para o próximo, com alegria, encontrando assim a real bem-aventurança, a real felicidade. E que se nós passarmos por dificuldades na nossa vida, nós possamos crer na recompensa celestial, no mundo perfeito, no mundo que de fato é um paraíso, porque Jesus nos revelou dessa forma, que será a nossa recompensa. Amém. Vamos ter um momento de oração. Querido e amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos ensinas coisas tão impressionantes, coisas tão poderosas, coisas que de fato nos revelam que a Tua palavra não é deste mundo, mas é algo muito melhor, algo muito superior a tudo aquilo que nós poderíamos imaginar ou até que um ser humano pudesse inventar. Ó Pai, ensina-nos a buscar a bem-aventurança, ensina-nos a buscar a alegria em Ti, alegria na Tua palavra, alegria na Tua vontade revelada no Evangelho. Que nós sejamos pobres em espírito, totalmente dependentes de Ti, para que a gente não coloque nossos prazeres, nossos desejos, nossas ânsias acima de todas as coisas, mas que a gente coloque a dependência de Ti como aquilo que nos guia, como aquilo que nos conduz nessa vida. Que a gente possa crer e confiar na Tua palavra, que também anuncia uma recompensa celestial para todo aquele que nessa vida não encontra a felicidade mundana, mas encontra a felicidade do reino de Deus, mesmo passando por sofrimentos e aflições. Que o Senhor console o nosso coração, que nos dê a bem-aventurança, nos dê a alegria, nos dê a felicidade em viver contigo, em viver como uma comunidade fiel à Tua palavra, fiel aos Teus mandamentos. E acima de tudo, Senhor, mantém-nos firmes para continuarmos no caminho adiante. Em nome de Jesus. Amém.